O que esperar da Mercedes em 2024? A gigante alemã está há 2 anos seguidos longe do topo da Fórmula 1. Será que eles ainda vão conseguir se recuperar? E é sobre isso que a gente vai falar no Breaking Zone de hoje. A Mercedes vai mudar o carro inteiro depois de 2 fracassos na Fórmula 1 e após uma derrota histórica para a Red Bull em 2021. Anthony Davidson, piloto de testes da Mercedes, falou que pela primeira vez em 2 anos o carro parece um carro. Porém, Jake Dennis falou que para Ferrari e Mercedes chegarem na Red Bull, eles precisariam tirar até 1 segundo. James Ellison falou que o grande problema do carro não era o Zero Pod, como muitos acreditavam, tá? E sim a abordagem de desenvolvimento e as decisões tomadas para a construção do carro. Isso significa que o Zero Pod levou a fama só por ser um símbolo de uma equipe que tentou algo novo num regulamento que estava completamente perdida. Ele promete que o bico, que é a primeira parte do carro a entrar em contato com o ar, vai sofrer mudanças drásticas, que vão se estender até a parte mais traseira do corpo. E dá a entender que uma dessas mudanças vai ser basicamente na altura do cone de bico, visando um cone de bico mais alto, já que a Mercedes em 2023 tinha um dos, se não o cone de bico mais baixo do grid. E em um regulamento que visa o efeito solo, isso é totalmente contra-intuitivo, já que você precisa da maior quantidade possível de ar limpo entrando no assoalho. A grande novidade da Mercedes esse ano é o retorno de James Ellison ao cargo de diretor técnico, tá? Já que ele estava afastado do cargo por 2 anos desde a morte da sua esposa. E um dos nomes que permanece por mais tempo é o de Toto Wolff, que renovou com a Mercedes até o final de 2026. Ele é a peça-chave da Mercedes e do sucesso deles recente, e com certeza merece ficar por mais tempo. E o que a Mercedes vai ter que se preocupar ano que vem é com essa dupla aí, tá? Lewis Hamilton e George Russell, que em 2023 fizeram temporadas bastante distintas. O que é que você achou, Vitor, da temporada desses dois aí? Então, cara, o Hamilton fez uma baita temporada, eu acho que foi a melhor dele entre esses Sim. 2 anos de novo regulamento, sem sombra de dúvidas. E eu acho a temporada do Russell até um pouco subestimada, eu vou admitir pra ti, tá? Porque ele cometeu muitos erros, mas ele cometeu erros enquanto liderava e também sofreu muitos azares, como a quebra de motor enquanto liderava na Austrália. Ele bateu sozinho no Canadá, se eu não me engano, enquanto ele era quarto e Sim. bateu sozinho em Singapura quando ele era terceiro. Então só aí ele desperdiçou 57 pontos, se eu não me engano, que seria o suficiente para colocar ele a apenas 1 ponto de Lewis Hamilton. Até nessa questão, a Mercedes ela conseguiu dar uma reagida até a metade do campeonato, assim dizendo, em relação a ser a segunda força do campeonato, mas depois que a Ferrari conseguiu acertar e entender realmente, né, esse novo regulamento, acertar uma atualização de sidepods, acertar uma atualização de suspensão, eles acabaram No conseguindo voltar Japão, né? atrás. Isso no No Japão. Japão, né? A partir, não, até antes, eu acho que no GP da Itália eles já vinham, porque o Sainz consegue fazer a pole e vencer em Singapura, que era a corrida seguinte. Depois no Japão eles ainda andam bem, e até o final da temporada, né, com o Leclerc quase conseguindo uma pole em Abu Dhabi, se eu não me engano, e também indo pro pódio numa corrida que ele sofreu muito azar, né, por causa do safety car, que ele poderia ter vencido em Las Vegas. Eu ainda assim acho que, apesar dos apesares, ambos eles tiveram azares esse ano, né? O Hamilton teve aquela desclassificação também nos Estados Unidos. Então, assim, o Hamilton ele teve o abandono lá nos Estados Unidos, onde ele foi desclassificado, né? Depois de conseguir um pódio. No Qatar, quando ele tenta ultrapassar o Russell por fora, tem aquele fatídico toque entre os dois, e aí atrapalha bastante o campeonato do Hamilton, aquela corrida. E o rendimento pífio também da Mercedes no Brasil, né? Talvez o Hamilton conseguiria até alguma coisinha, mas eu realmente acho que essa temporada, assim, até falando, você vai até me dizer, em nível de carreira do Hamilton, se essa temporada talvez tenha sido um top 5, porque pro carro que tinha, eu acho que ele tirou muito leite de pedra aí, velho. Sim, concordo. E além disso, cara, eu acho que é a melhor temporada dele, que dá pra se equiparar como foi em 2009, que é Sim, uma sim. das, é uma das primeiras situações, eu acho, da carreira do Hamilton, em que ele não tem o carro top 3 durante toda a temporada. Eu acho que isso só aconteceu em 2009, até o GP da Sim. Hungria, em que a McLaren vinha lá por 13º e do nada, bom, aparece como uma top 2 equipes do grid. Em 2022, onde eles sofrem a temporada inteira, conseguem dar uma reagida com vários pódios, e Sim, agora em sim. 2023 também. E E ele começa essa temporada sendo o quê? O quarto carro do grid, né? Atrás da Aston Martin, muito atrás da Aston Martin, atrás da sim, Ferrari. A Ferrari começa como um segundo carro do grid por um tempo, brigando ali com a Aston Martin em alguns GPs, e depois a Mercedes começa a apresentar, né, e aparecer um pouco mais para o grid,
e conta também com a derrocada da Aston Martin pro restante do campeonato, mais da metade pro final. E o que eu achei mais fantástico na Mercedes esse ano, na dupla de pilotos, é que se você parar pra pensar, a Mercedes não foi a segunda força a quase corrida nenhuma. Quando no começo do ano eles estavam perdendo bastante pra Aston Martin e Ferrari, depois eles começam a encostar na Aston Martin pra ser a terceira força, segunda força lá, bem no começo, pra metade do campeonato. Depois da metade em diante, a Ferrari começa a tomar esse posto de segunda força e a Mercedes continua sendo terceira. E as corridas que a McLaren era a segunda força, a Mercedes também era a terceira força. Então eles demonstraram um pouco de resiliência. Não sei se você conseguiu entender, eles demonstraram bastante resiliência quando eles não conseguiam ter o segundo carro do grid, quando eles não conseguiam ter o terceiro. O Hamilton ainda assim conseguia buscar o resultado por uma pilotagem constante. Eu acho que Silverstone é o melhor exemplo disso, né? Onde eles aproveitaram o erro da McLaren com o Piastri e o Hamilton conseguiu pegar a posição dele e ir pra cima do Norris ainda. Mas o carro simplesmente não dava pra chegar. E assim, o único problema da Mercedes esse ano, acho que o grande problema, o que até empobrece um pouco a temporada do Hamilton, que foi riquíssima em nível de pilotagem, foram as 3 últimas corridas, né? Onde no Brasil, simplesmente, eles não levaram um carro, levaram a carroça. E em Las Vegas também, não sei se você chegou a ouvir falar de Mercedes em Las Vegas, tá? Eu particularmente não ouvi. Pouquíssimo. E Abu Dhabi tem aquela corrida fantástica do Russell, na minha opinião, tá? Que o Leclerc ainda tentou fazer uma manobra para salvar a corrida do Pérez, mas não funcionou. Então eu acho que essas 3 últimas etapas também custaram muito pro campeonato dos pilotos. Pesaram bastante até pra gente ter alguma esperança na melhoria da Mercedes, né? Já que quando a equipe termina o ano rendendo mal, é de se esperar que ela comece rendendo mal também, já que é um carro que seria a conexão entre um ano e o outro, né? O produto final do carro. O que é que você achou sobre esse final da Mercedes? Cara, foi um final de temporada meio fraco, né? Não dá pra dizer outra coisa, porque a Sim, Mercedes chega no Brasil com uma baita esperança. Foi a corrida que eles venceram em 2022, então tava todo mundo no pois é. hype. Não, se com aquele W13 a Mercedes teve esse desempenho, imagina com o W14, agora não tem mais Aeropod, agora não tem mais isso, não tem mais aquilo, vamos pra cima. Chega lá, eles tomam das Alpines. Here goes Pierre Gasly. O Russell, Pior que foi humilhante o Russell foi. sendo perseguido pelo Ocon e Gasly. Sim. Acho que ele tomou ultrapassagem do Stroll Os também. dois, os dois. O Stroll acabou terminando a corrida lá na frente, ele tomou depois do Sim, pit sim. stop do Stroll, e até dá pra dizer que o Russell é entendível, porque ele teve um problema e teve que abandonar por causa da temperatura do óleo. A Mercedes não esclareceu se foi sensor ou se realmente foi um problema dentro, né, do motor Sim, em sim. relação à temperatura, mas ele teve que abandonar. E o Hamilton tomou uma ultrapassagem antológica do Gasly na subida do café. E não é a primeira vez que Hamilton e Gasly se encontram, né, na Brigam subida do ali, café. exatamente. Então, e depois disso a gente teve Las Vegas, né, que o Hamilton acabou ficando no Q2 e em Abu Dhabi E também. o Russell fez um quali ontológico em Las Vegas, né? Acho que ele foi o quarto lugar. Ninguém esperava aquele quali. Na real, foi um quali em que Logan Sargent passou pro Q3 e Pierre Gasly largou na quinta posição, né? Mas, cara, foi um quali antológico tanto do Russell em Las Vegas quanto do Russell em Abu Dhabi, né? Com o Hamilton ficando no Q2 em 11º, o Russell Sim. avançando pro Q3 e fazendo bons tempos. Então até fica aquela expectativa. Será que o Russell de 2022 finalmente está de volta? A temporada da Mercedes em 2023, apesar de todos os apesares, foi uma temporada relativamente constante, como terceira força em quase todas as corridas. Porém, como a segunda força ia oscilando, eu achei que foi uma constância no terceiro lugar até um pouco positiva, tá? Porque se você para pra pensar, se você tirar a Red Bull da equação da temporada passada, seria uma temporada muito competitiva entre as equipes e os pilotos. Então a Mercedes se manter ali oscilante entre a segunda melhor equipe, né, da Fórmula 1.5 é um resultado a se aplaudir sim e dá um pouco de esperança pro ano que vem, você não acha, não? Não, acho sim, até porque com essa oscilação a gente vê a equipe que mais teve pódios na temporada depois da Red Bull acabou sendo a Mercedes, né? Sim. A gente teve, claro, um E foi a começo. vice-campeã, Foi a apesar de tudo. vice-campeã, exatamente. Então o pessoal fala que o carro era uma carroça, mas, cara, carroça não fica P2 em construtores. De jeito nenhum. Exatamente. De jeito nenhum. Então é o fato da Red Bull ter construído um foguete, né? Fala da Williams de 89, covarde. Não, uma carroça não era. Em 2023, a gente ainda viu a Mercedes mudar no meio da temporada completamente toda a sua filosofia de construção de carro, principalmente no sidepods, tá? E eles trouxeram, inclusive, atualização para Mônaco, coisa que eu nunca tinha visto na Fórmula 1. Você já viu alguém trazer atualização para testar em Mônaco? Cara, de jeito nenhum, porque
Que atualização você pode testar em Mônaco? O que você espera que te traga de dados, né? Na chuva ainda, hein? Pra melhorar a situação Pois deles. então, na chuva, a atualização teve aquela batida do Pérez, né, no Russell, e acabou até Sim. danificando o assoalho e o sidepod naquele impacto. Sim. Então, além de perder uma peça, eles ainda não tiveram dado nenhum. Pode até ter explicado, E, né, essa falta durante de o. desenvolvimento e a fala do Isso, James Allison. Durante o GP de Mônaco, inclusive, a conversa era essa, tipo, não dava pra testar e saber como é que eles estavam de melhoria, porque simplesmente é Mônaco, sabe? Onde você chega, onde você larga, você termina. Mas, Exatamente. enfim. A corrida seguinte foi a Espanha, a gente até pôde tirar um pouco mais de dados, né? Porque normalmente as equipes trazem atualização para a Espanha. É sempre a pista, porque é a pista que as equipes fazem a pré-temporada, é aquelas que elas Que já tem têm um tudo, né? acerto, que já tem tudo. Então elas já trabalham na Espanha há muito tempo. Então é uma pista que o pessoal sabe fazer o acerto, entende os dados de pré-temporada para comparar depois. Tanto que foi a pista que a Ferrari, né, trouxe a atualização de sidepods. Sim, A sim. McLaren trouxe as primeiras atualizações para o Lando Norris e a primeira atualização de livery, né? A Tríplice Coroa. Não, acho que aí foi pra Ah, não foi isso, foi Não, Mônaco, foi em Espanha. Mônaco. Que eu lembro que o Norris, a primeira grande atualização que surtiu efeito pro Norris foi na Áustria. Sim. E aí depois, a partir de Silverstone, já começaram a disparar. E já na Espanha, o Norris, inclusive, largou em terceiro e o Leclerc ficou no Q1, se eu não me engano, largou em 17º. Então você vê a diferença que fazem as atualizações em um circuito que você pode extrair dados concretos, né? Porque, cara, a Ferrari trouxe uma atualização de um sidepod que acabou não funcionando na Espanha, que é o circuito referência deles, e conseguiu desenvolver esses dados ao longo de toda a temporada. A McLaren trouxe a primeira atualização com o Norris, andou bem, largou em P3, acabou não fazendo uma boa corrida, mas já para a Áustria, que eram algumas corridas depois, eles conseguiram corrigir o problema e ter a primeira grande atuação de corridas do Norris. Isso prova que a Mercedes realmente estava perdida, eu acho, no desenvolvimento do carro, porque vai totalmente de acordo com o que o James Allison falou, né? Que teve a saída do diretor técnico deles, que era o Mike Elliott, durante o decorrer da temporada, porque o Mike Elliott, ele acaba sendo o diretor-chefe da Mercedes na temporada de 2022 e na temporada de 2023 com a ausência do James Allison, que apesar de não ter feito parte do desenvolvimento direto do carro, acabou assinando os carros. Se tu pesquisar por Mercedes W13 e-Power e Mercedes W14 e-Power, quem tá lá como diretor técnico, quem assinou o carro foi o James Allison, mas na real não foi. Então, galera, esse foi o Break Zone de hoje, espero que tenham gostado. Faz um favor pra gente, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele seu amigo que gosta de automobilismo também, tá? Deixa também o seu comentário sobre o vídeo e até a próxima.